Cumprimentos, amados irmãos, com a paz do Senhor. Irmãos, eu quero lhes trazer aqui mais um review nesta noite. E é isso mesmo que vocês estão vendo agora neste momento. Sermões de Charles Haddon Spurgeon. Charles Spurgeon é um dos pregadores que eu muito admiro. Admiro muito a sua forma de pregar, a sua forma impactante de pregar. Existem muitos pregadores extraordinários, reformadores, como Jonathan Edwards, grandes pregadores como John Wesley, George Whitefield, David Brainerd, Miller e muitos outros. Mas eu confesso que o que eu mais admiro é Charles Spurgeon. Spurgeon eu admiro demais. Um pregador muito excelente. E Charles Haddon Spurgeon, ele nasceu em 19 de junho de 1834, 10 dias após a morte do grande William Carey, na Índia. Por causa das condições econômicas, o jovem Spurgeon foi enviado para morar com os avós aos 18 meses de idade. Os seus pais não estavam tendo mais condição, financeira para poder criá-lo, porque ele ainda era criança, o Spurgeon. Então, foi obrigado eles mandarem ele para a casa dos seus avós. Seu avô, James Spurgeon, ministrou na igreja em Eastbourne por 54 anos. E aqueles poucos anos com os avós tiveram um impacto profundo na vida do jovem. Spurgeon, ele tinha um grande intelecto, um homem muito inteligente. A inteligência é dada pelo Espírito Santo de Deus. E o que eu acho muito impactante, irmãos, que eu achei muito interessante foi a conversão de Charles Spurgeon. A sua conversão foi extraordinária, porque certa manhã de domingo, a neve estava caindo tão forte que Charles não conseguia chegar à sua própria igreja. Então ele entrou em uma capela metodista primitiva. E nesta congregação de menos de 15 pessoas, Spurgeon vagou naquela manhã fria de inverno. Quando ele entrou, um pregador itinerante, letrado e sem nome, proclamou o texto de Isaías: "Olhe para mim e sede salvos, todos os confins da terra." Durante essa mensagem, o pregador olhou diretamente para o jovem estrangeiro no meio deles e disse: "Jovem, você parece muito infeliz. Você sempre será infeliz na vida e na morte se você não obedecer ao meu texto. Mas se você obedecer agora, neste momento você será salvo." E a partir daquele momento, a palavra entrou no coração de Spurgeon como uma flecha. E a partir daquele momento, ele se rendeu a Cristo e recebeu a Cristo como seu Salvador e passou a obedecê-lo. E Jesus o transformou em um grande instrumento. Creio que aquela neve foi uma permissão de Deus para que pudesse ocorrer ali a conversão de Charles Spurgeon. Spurgeon, ele escreveu muitos sermões, vários sermões, mais de 3.000 sermões. Spurgeon, ele tinha uma boa capacidade de pregar, dada pelo Espírito Santo de Deus. E quando Spurgeon começou a pregar, a sua primeira pregação, ele começou aos 16 anos de idade. E aos 17 ou 18 anos, ele já foi chamado para ser pastor, já foi comissionado a ser pastor. E quando Spurgeon começou com 16 anos, na igreja a qual ele ficou encarregado de pastorear,
tinha mais ou menos umas 100 pessoas a 200 pessoas. E diz a história que quando Spurgeon pregava, todos os dias que ele pregava, ocorria conversões. E a igreja ia crescendo, ia crescendo, ia crescendo. E a igreja cresceu tanto que não coube mais os membros, então teve que fazer outra igreja, que é chamado de... teve que fazer um tabernáculo, chamado de Tabernáculo Metropolitano, que existe até ainda hoje lá na Inglaterra. E Spurgeon, ele pregou para milhares de pessoas, para mais de 10.000 pessoas. Muito interessante. E Spurgeon, ele também sofreu algumas críticas, porque até mesmo por muitos pastores, porque os pastores viam a igreja crescer, então chamavam ele de teatral, manipulador, achando que ele estava fazendo aquilo ali achando que aquele crescimento da igreja era Spurgeon que estava fazendo alguma coisa. Mas não, ali era o poder do Espírito Santo de Deus. Realmente era o poder do Espírito Santo de Deus que estava operando ali. Spurgeon, ele não teve formação acadêmica, mas ele era um homem que possuía uma grande biblioteca. Diz que sua biblioteca contém, até hoje, 12.000 livros. A biblioteca que o seu avô, James, deixou para ele. Então, ele não tinha formação acadêmica, porém, ele estudava muito a palavra de Deus. Ele era esmerado na palavra de Deus. Ele se esforçava muito no estudo da palavra de Deus. Passava horas e horas estudando a palavra de Deus, lia muitos livros. E o Espírito Santo lhe concedeu sabedoria. E Spurgeon, ele faleceu e deixou um grande legado. Suas pregações, seus sermões, são grandes legados que ele deixou para cada um de nós. E eu quero mostrar aqui para vocês agora nessa noite uma coleçãozinha, um box de sermões de Charles Spurgeon. Aqui é a caixa. Aí tem sobre as grandes orações da Bíblia, sobre os milagres de Jesus, sobre a cruz de Cristo, sobre as parábolas, sobre o Sermão do Monte. Então vamos estar analisando. Irmãos, eu não vou estar mostrando muito, senão o vídeo vai ficar longo. Aqui o Sermão do Monte, capa dura, material muito bom, resistente. Aqui é a capa de rosto. Aí as bem-aventuranças. A primeira bem-aventurança, a terceira bem-aventurança, a quarta bem-aventurança, a quinta bem-aventurança, a sexta bem-aventurança, o pacificador, um padrão celestial para a nossa vida na terra, e não nos induzas à tentação, a perpetuidade da lei de Deus. Sermão do Monte. Charles Spurgeon. Vamos estar olhando agora o segundo, que é sobre os milagres de Jesus. Aqui é a mesma coisa. Aí, o início dos milagres realizados por Jesus, o oficial do rei e sua fé, mas sob a tua palavra, Cristo adormecido num barco, o ministro de Cristo em Decápolis, o corpo docente perplexo, o grande médico bem-sucedido, que
Que Cristo cresça e eu diminua, em potência e onipotência, era Jesus e não um fantasma. Onde estão os 9? Onde? Ele não podia, mas ele não quis. Bom ânimo da parte de Cristo e de seu chamado, a moral de um milagre. Espera aí, irmãos. Me perdoe, irmãos, que do Sermão do Monte ainda faltou essa parte. Batei o desconhecido, os dois construtores e suas casas. Porque cada um desses livros possui 13 sermões de Spurgeon. Aqui é a cruz de Cristo. O homem de dores, Getsêmani, o primeiro brado na cruz, o mais curto dos 7 brados, Lama Sabachthani, as últimas palavras de Cristo na cruz, o vergonhoso sofredor, a entrada de Cristo no Santo dos Santos, Nosso Senhor no Vale da Humilhação, morte e vida em Cristo. E aqui, sobre as grandes orações da Bíblia. Aqui é a mediação de Moisés, o pedido de Aquisa, a oração de Jabez, os 2 guardas, a oração do jovem, a oração do estudante, Jesus intercede pelos transgressores, Daniel, modelo para os que suplicam, não nos deixes cair em tentação, a menor oração de Pedro, as orações preparatórias de Cristo, a oração do Redentor, a primeira doxologia de João. E aqui, por último, as parábolas de Jesus. O semeador, entrada e exclusão, uma grande negociação, o grão de mostarda, um sermão para o professor de escola dominical, os servos inúteis, o bom samaritano, a parábola das bodas, o servo e as 10 minas, o ápice do pródigo, a ovelha perdida, a viúva importuna, devedores falidos perdoados, um sermão para o pior homem na terra. Bem interessante. Aqui é a caixa. Então, irmãos, é esse o review de hoje. Sermões de Charles Haddon Spurgeon. E eu recomendo bastante para você que é pregador, que gosta de pregar a palavra de Deus. É um material muito excelente para você que não pode faltar na sua biblioteca. Se você quer conhecer, saber a forma como Charles Spurgeon prega, leia os sermões de Charles Spurgeon, que você verá a forma como ele prega. E eu gosto muito da forma que ele prega porque é uma forma muito cristocêntrica, que fala de Cristo. E eu gosto de pregações muito cristocêntricas, que falam muito em Jesus, que destaca a graça, todas essas doutrinas. Então, irmãos, fica aqui o nosso review de hoje. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhe o seu comentário, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber mais notificações. Amém.